Dando prosseguimento em nossos estudos sobre escatologia bíblica, sinais da vinda de Jesus. Veremos hoje os seguintes sinais da vinda de Jesus: o anticristo invade Israel e Jerusalém, a quebra do pacto, a abominação desoladora, a fuga dos judeus e início do tempo de angústia para Jacó. Começaremos hoje com os comentários bíblicos. As 3 futuras guerras tricontinentais. A primeira guerra tricontinental virá com o propósito de formar os 10 reinos vindos do território do antigo Império Romano, cumprindo Daniel 7, 23 e 24. O versículo 24 declara que este território será reduzido para 10 reinos. Isto exigirá uma guerra na Europa, na Ásia, na África. Estes 10 reinos serão o Império Romano reformado, simbolizado pelos 10 dedos na imagem de Daniel 2 e os 10 chifres saídos da besta de Daniel 7, Apocalipse 12, 13 e 17. A Segunda Guerra Tricontinental ocorrerá após a formação dos 10 reinos, e o Império Romano revisado continuará com espaço reduzido, Apocalipse 17, 10. O pequeno chifre, ou o futuro anticristo, virá de um destes 10 reinos, e entre eles, para formar o 8º reino de Apocalipse 17, do 8 ao 17. Nesta Segunda Guerra, ele derrotará 3 dos 10 reinos antes que os outros se submetam a ele, conforme Daniel 7, 23, 24 e Apocalipse 17, do 12 ao 17. A Terceira Guerra Tricontinental acontecerá depois que o anticristo alcançar poder sobre os 10 reinos, no meio da 70ª semana de Daniel, ou seja, 3 anos e meio antes da segunda vinda de Cristo, Apocalipse 13, 5. Os 10 reinos, sob o poder do anticristo, lutarão nesta Terceira Guerra contra os países situados ao norte e ao leste do território do antigo Império Romano, conforme Daniel 11:44. Quando o anticristo conquistar estes novos inimigos, liderará as nações na batalha em Jerusalém, e então Cristo virá para derrotá-lo no Armagedon, segundo Ezequiel 38, 39, Zacarias 14 e Apocalipse 19, do 11 ao 21. Textos base: o anticristo invade Israel e Jerusalém, quebra do pacto com Israel e abominação desoladora. Começamos com Daniel, capítulo 7, versículos 24 e 25. O anticristo trairá, magoará os judeus, quebrando o pacto anteriormente firmado. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ainda em Daniel, capítulo 8, agora do versículo 9 ao 12, uma profecia de dupla referência sobre Antíoco IV e o anticristo escatológico. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Ainda em Daniel capítulo 8, agora do versículo 23 ao 25, sobre o anticristo escatológico, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições,
prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ainda em Daniel, capítulo 9, versículo 27, a quebra do pacto com Israel. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Daniel 11:45. O anticristo porá seu trono no templo judeu em Jerusalém. Armará suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Daniel 12:11, contexto ligado à profanação do templo pelo anticristo. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13 e 4, a revelação do anticristo. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2, o anticristo assenta-se no santuário, e medir no sentido de castigar. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram o santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Apocalipse 13:8, adoração à besta. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Fuga dos judeus da Judéia, início do tempo de angústia para Jacó. A referência principal está em Mateus 24, versículos 15 ao 26. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então os judeus eles vão fugir em direção à Jordânia e à Arábia Saudita. Início do tempo de angústia para Jacó. Deuteronômio capítulo 4, do versículos 27 ao 31. Moisés exorta o povo à obediência. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá.
Lá servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Salmo 60, versículos 11 e 12, a oração de Israel nos últimos dias e o triunfo final sobre os gentios. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Isaías capítulo 33, versículos 1 e 2, oração de Judá. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Jeremias capítulo 30, versículo 7. O tempo de angústia para Jacó. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Daniel capítulo 7, versículos 21 e 22. Derrota dos judeus para o anticristo. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Daniel 12, versículos 1 ao 3 e 7. O tempo de angústia, 3 anos e meio de perseguições. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações, até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: Passarão um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 14, os mártires da grande tribulação. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: Quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: O Senhor sabe. Então ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Comentários bíblicos. O pequeno chifre, o rei do norte, o homem do pecado e a besta do Apocalipse são a mesma pessoa, o futuro anticristo. Todos farão tudo de acordo com a própria vontade. Todos se exaltarão sobre todos os deuses. Todos falarão coisas incríveis contra o Deus dos deuses. Prosperarão em tudo até que a indignação seja cumprida. Todos se recusarão a respeitar o Deus de seus pais. Honrarão a um Deus que seus pais não conhecem. Todos existirão no tempo do fim e obterão sucesso nas conquistas nos mesmos territórios. Todos reinarão em Jerusalém, no glorioso e santo monte, e terão seu trono no templo. Causarão a grande tribulação que virá sobre a terra. Todos guerrearão em Israel durante o mesmo tempo e período.
farão findar os sacrifícios diários e trarão a abominação da desolação. Então o pequeno chifre, o rei do norte, o homem do pecado e a besta do Apocalipse chegarão ao seu fim. Amém. De onde virá o anticristo? Daniel viu o pequeno chifre vindo de uma das 4 divisões do Império Grego. Isto aconteceu no final de seu reinado e também deverá acontecer no futuro, pois estes reinos ainda existirão. Essas 4 divisões são conhecidas na atualidade como Grécia, Turquia, Síria e Egito. Em Daniel 7, temos o anticristo vindo dos 10 reinos que vieram do Império Romano. E se não tivermos a visão de Daniel 8, poderemos acreditar que ele poderia vir de qualquer outra parte do território do antigo Império Romano, saído das 4 divisões do Império Grego. Como temos em Daniel a redução da vinda do anticristo dos 10 reinos para 4, limitando definitivamente a sua vinda à Grécia, Turquia, Síria ou Egito, logicamente, deveremos circunscrevê-la a um destes 4 países. Se o anticristo vem da Grécia, Turquia, Síria ou Egito, então, logicamente, não virá da Itália, Vaticano, Inglaterra, América, Alemanha, Rússia ou de qualquer outro país do mundo que não seja um desses 4. Considerações finais, então, sobre a invasão de Israel e Jerusalém pelo anticristo, a quebra do pacto com Israel, a abominação desoladora, a fuga dos judeus da Judéia e início da grande tribulação. Na metade da 70ª semana de Daniel, o anticristo quebrará o pacto com Israel e demais nações gentílicas, invadindo o território israelense, fazendo cessar o sacrifício e as ofertas de manjares do templo em Jerusalém, trazendo a abominação da desolação, assentando-se no Santo dos Santos como se fosse o próprio Deus, resultando na mágoa e fuga dos judeus, bem como marcar o início dos últimos 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel, o tempo de angústia para Jacó, cumprindo assim Jeremias 30, versículo 7, Daniel 7, 25, 8, 24 e 25, 9, 27, 12 e 11, Mateus 24, do 15 ao 26, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 4 e Apocalipse 13. Parte do vídeo que republicarei hoje, compartilhado no ano de 2022, trata dos versículos 1 e 2 de Apocalipse, capítulo 11. O templo de Deus e Jerusalém são dominados pelo anticristo, o qual segue na sequência ou assista-o por completo no link disponibilizado. Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 até o 14. A gente vai dividir em 2 partes. A primeira parte, ordens para medir o santuário de Deus, e a segunda parte, as 2 testemunhas mártires. Versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Tá aí, Apocalipse 11, 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Então tá aí, essa é a primeira parte que eu havia falado, ordens para medir o santuário de Deus, Apocalipse 11, 1 e 2. O templo de Deus e Jerusalém são dominados pelo anticristo. Aqui estão as referências bíblicas dele, a gente vai falar algumas delas. Uma cana de medir chegava a mais de 6 metros de comprimento. Quando ele fala em mede, ele diz aqui, ó, dispõe-te e mede o santuário de Deus. Para ele, esta é a medida do castigo, e não do edifício, como em várias referências que ele cita aqui. A gente também vai falar algumas delas. Caniço ou cana, algumas traduções trazem assim. Medir
O santuário. A gente vê uma passagem bem similar a essa lá em Zacarias 2, versículo 1 e 2. Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde você vai? Ele me respondeu, vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu comprimento. 2 Samuel 7,14. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Salmo 2,9 também, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Salmo 89, versículos 30 ao 32 também fala algo a respeito. Versículo 32, então punirei com vara as transgressões e com açoites a sua iniquidade. Isaías 11:10, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso, aqui falando do anticristo. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Então, fazendo menção a exatamente isso aqui, ó. Esta é a medida do castigo e não do edifício. Então, quando ele fala que estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora, está falando a respeito ali dos babilônios, quando eles destroem Jerusalém e o templo também. Esse templo de Deus aqui, para esse outro autor, refere-se ao templo literal que será reconstruído em Jerusalém, com Israel mais uma vez instituindo sacrifícios. De fato, neste momento, estão sendo feitos projetos para a reconstrução dessa estrutura. Ele se refere a Israel hoje. Além disso, Daniel predisse esse acontecimento aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Está lá em Daniel 9, 27. Apocalipse 21, 15, agora falando da Nova Jerusalém que descia do céu também, ele fala algo semelhante. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. Aqui são várias interpretações de um mesmo autor, ele traz esses pensamentos para nós. O santuário de Deus é a parte central do templo, que incluía o lugar santo e o santo dos santos. Alguns creem que o antigo templo de Jerusalém será reedificado e usado durante o reino milenar de Cristo na Terra. Outra interpretação identifica o santuário com o povo judeu que será salvo antes do fim. Aqui já é outra interpretação. Outros dizem que o santuário simboliza a presença de Deus, protegendo e inspirando sua igreja. Uma outra alternativa aqui dele. Enquanto o mundo e suas organizações permanecem nas mãos de forças malignas. E aqui ele diz para conferir Ezequiel, capítulo 40 ao 48, e o templo escatológico, que se relaciona com a vinda do príncipe Jesus Cristo. Ele faz menção, então, aos capítulos finais de Ezequiel, que ele vai dar uma descrição ali do templo. Apocalipse 11, versículo 2, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Não o meças. O átrio aqui se refere ao átrio dos gentios. A ele não deve ser medido, nem dado a eles, pois já é deles. O restante do templo e de Jerusalém serão assumidos pelo anticristo por 42 meses. Daniel capítulo 7, 19 e 20. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Mais um comentarista, foi dado às nações 5 coisas provadas por esta profecia. Os tempos dos gentios não terminaram em 1843, 1844. Aqui ele coloca algumas datas históricas. Aqui, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, ali a Segunda Guerra Mundial,
48, quando Israel volta para a Palestina. Então, provavelmente aqui, alguns autores antigos lá colocavam que os tempos dos gentios terminavam nessa época aqui. Tá? Mas o que não é correto também, eu concordo com ele. Ou em qualquer outra data estipulada pelo homem até o presente momento. Isso aqui, então, é mais para o futuro. Número 2. Os tempos dos gentios não podem terminar antes do final dos 42 meses, dos versículos 2, 3, 12, 6, 14, 13 e 5. Item 3. Os judeus devem ser vitoriosos sobre os árabes novamente para assumirem o controle de Jerusalém, a fim de que possa ser devolvida às mãos dos gentios pelos 42 meses. O item 4, os judeus terão de ser derrotados pelo anticristo para que ele possa governar a cidade pelos 42 meses. Exatamente aqui em Apocalipse 11, versículo 1 e 2. Os judeus serão vitoriosos sobre o anticristo e os gentios no final dos 42 meses. E então terão o controle de Jerusalém para sempre. Na verdade, é Jesus que vai voltar e vai derrotar o anticristo. Não é nem os judeus aqui. Mais uma passagem em Daniel, capítulo 7, 24 e 25. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Também Daniel, capítulo 8 agora, versículos 9 ao 12. Aqui é uma profecia de dupla referência, falando de Antíoco IV, Epifânio, e do anticristo escatológico. De um dos chifres, aqui no caso de Seleuco, saiu um chifre pequeno, que é o próprio Antíoco Epifânio, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez prosperou. Daniel também, capítulo 8, do 23 ao 25. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então aqui o anticristo claramente descrito. Daniel 9:27, aquele texto que a gente comentou no início, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, nós chegamos aqui, nesse momento, em Apocalipse 11, cumprindo essa palavra aqui de Daniel, que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, versículos 1 e 2 do capítulo 11, é exatamente isso. Prosseguindo, foi entregue aos gentios, mais um comentarista, refere-se ao átrio dos gentios, que era o átrio mais distante do templo. Essa medida é para juízo, então esse aqui também ele defende aquela ideia de que quando ele vai medir, né, é medida para juízo. 42 meses, isso se refere ao período que encerrará o tempo dos gentios. Ele menciona Lucas 21, 24, está aqui do lado, a gente vai ler ela. Na metade da grande tribulação, o anticristo se voltará contra Israel
de fato atacando-a, e ela será derrotada temporariamente. Ele ocupará o templo, fazendo dele seu centro de atividades religiosas. Ele o ocupará por 3 anos e meio. Então está aqui, 42 meses, mais um autor, mais um comentarista. Este total é equivalente a 1.260 dias, a 3 anos e meio, ou metade de uma semana de anos. E é a expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Note a frase por 3 dias e meio. É a época na qual o anticristo procurará destruir o povo de Deus. Não deve ser uma designação literal, mas simbolizando um período curto de aflição. O verdadeiro Israel de Deus será preservado por Deus através dos dias críticos. A visão é de consolação para o povo de Deus, contrastada com a condenação prevista para seus opressores. Esse autor aqui, ele não é pré-tribulacionista, eu acredito que ele é pós-tribulacionista, então ele acha que a igreja ela passa pela grande tribulação, por isso que ele faz esse tipo de comentário aqui. Daniel 12, versículo 1 e 7, falando do tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Mateus 24, versículos 15 ao 21, a gente vai ler só o início, versículo 15 e o versículo final, versículo 21, falando da grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, e aí versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Lucas 21, 24, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. E a gente fecha com 2 Tessalonicenses 2, versículos 13 e 4, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Antes da vinda de Jesus, vai vir a apostasia primeiro. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aqui está a planta do templo descrito lá no livro de Ezequiel. Existem interpretações de que seria esse templo aqui que vai ser reconstruído. Mas também pode ser o templo milenial, tá? Milenial, construído até pelo próprio Senhor Jesus. Isso aqui é a parte completa do templo, tá? As paredes mais exteriores. Aqui é o pátio dos gentios, que ele diz que os gentios vão ser dados a eles. Tá? O templo é isso aqui, ó, só essa partezinha pequena, o templo propriamente dito. Tá? É o Santo dos Santos, e aqui é o lugar santo. Tá? Então, neste lugar, o anticristo vai se assentar como se fosse o próprio Messias. E eu fecho com essa outra planta aqui também. Aqui ela está bem mais clara, bem mais visível. Aqui o pátio exterior, que é dado aos gentios, que ele fala aqui no versículo 1. E aqui o templo, essa parte mais escura, o lugar santo e o santo dos santos. E aqui a gente fecha a nossa primeira parte do nosso estudo hoje. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico. Vimos hoje os seguintes sinais da vinda de Jesus. O anticristo invade Israel e Jerusalém, quebra do pacto, abominação desoladora, a fuga dos judeus, início do tempo de angústia para Jacó. Dentro em breve, veremos outros sinais da vinda de Jesus. Até lá!